Olá, muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais um webcast da Mercado e Consumo. Você sabe que a Mercado e Consumo é a plataforma que traz notícias diárias, fresquinhas a todo momento sobre varejo e consumo no Brasil e no mundo. E também tem aqui webcasts, podcasts semanais trazendo para você todas as tendências do setor também aqui no Brasil e no mundo. Eu sou a Ana Freitas, editora-chefe da Mercado e Consumo. Para esse webcast de hoje, tenho aqui em minha companhia Gustavo Groman, nosso editor. Tudo bem, Gustavo? Tudo bem, Ana. Prazerzão estar aqui de novo com você e com os nossos convidados. É isso aí. Hoje a gente vai falar de negócios digitais que estão transformando o varejo e o consumo. É um assunto bem amplo, né? Até por isso a gente tem aqui dois convidados para falar disso. Um tempo aí razoável também para debater esse assunto. E vou apresentar aqui os nossos convidados hoje. A Thaís Agi. Agi mesmo que eu falo? Agi, mas tudo bem. Agi. Thaís Agi, Managing Director do Compra Agora. Bem-vinda, Thaís. Muito obrigada. Super prazer ter você aqui. E o Eduardo Yamashita, CEO da Gouveia Ecosystem. Tudo bem, Edu? Bem-vindo. Tudo ótimo. Obrigado pelo convite. Obrigada a vocês. Eles estão aqui, não é por acaso. Temos aí para acontecer o maior evento B2B de varejo e consumo da América Latina aqui em São Paulo, o Latam Retail Show, edição de 2023, que já está chegando. Hoje estamos gravando no dia 5 de setembro. O evento é entre 19 e 21 no Expo Center Norte. E os dois estarão no evento falando sobre os temas que a gente vai debater aqui. Vão dar um aquecimento aqui, dar um spoilerzinho aí do que vem pela frente, né? Desse evento super importante. Bom, gente, digitalização, obviamente, a gente sempre fala, e até é meio redundante, né? A gente falar, foi acelerada na pandemia, mas não podemos ignorar esse fato histórico, certo? Trouxe uma transformação não só no varejo de consumo, no mercado como um todo, mas para o nosso setor aqui que a gente debate muito grande. Os negócios digitais foram protagonistas aí de uma verdadeira revolução, né? Se é que a gente pode usar essa palavra. Redefiniram a forma como a gente compra, como a gente vende, como a gente se relaciona até com as empresas, com as marcas, né? Como consumidor, e as empresas se relacionam também. E outra mudança foi a preferência pelo comércio local, aquele varejo de vizinhança, comodidade, proximidade. Tem um dado aqui muito interessante da pesquisa, uma pesquisa da gestora global de Venture Capital Flourish Ventures, dado do Brasil, apesar de ser uma empresa global, dizendo que 92% das pessoas pretendem continuar consumindo no entorno da sua residência os produtos que são indispensáveis para o dia a dia. É uma reconfiguração até geográfica, né, dos nossos hábitos, né? Queria que vocês começassem falando justamente um pouco dessas tendências, como que o avanço do comércio online está impactando nesse varejo de vizinhança. Vamos lá. Quer começar? Pode começar, por favor. Vamos lá. Bom, para nós, né, do Compra Agora, o Compra Agora surgiu no começo da pandemia, né? Então, essas tendências impactaram profundamente o nosso negócio, porque a digitalização é o meio pelo qual a gente faz o negócio, né? E o varejo é o nosso propósito, né? Fazer com que o varejo de vizinhança prospere, né? Então, teve um impacto muito grande nas duas vertentes, que acabou empurrando também o nosso negócio numa velocidade muito maior do que a gente imaginava quando a gente fez o business case pouco antes da pandemia, né? De fato impactou demais. Então no nosso caso, né, impactou porque então, só relembrando, então o Compra Agora é um marketplace B2B que conecta as indústrias ao varejo de vizinhança, que hoje no Brasil, dependendo da fonte, fala entre 500 mil lojas, 600 mil lojas, mas fato é que é bastante representativo, né, e bastante difícil de chegar porque é muito pulverizado, né, mas entre 500 mil e 600 mil lojas é loja pra caramba, independente do número, né? Então, o nosso objetivo é, por meio da digitalização e por meio de ferramentas online, a gente fazer uma aproximação das indústrias de bens de consumo para o varejo, né? Utilizando a rota que a indústria já faz para fazer a sua própria distribuição. Então, o tema da digitalização nos ajuda, né? Essa tendência nos ajudou muito, porque primeiro, os varejos não estavam habituados com isso e acabaram sendo meio que empurrados para esse formato, porque na época da pandemia, algo que impactou tanto os varejos quanto as indústrias é que os vendedores não estavam podendo ir às ruas para tirar a tirada de pedido tradicional, né? Então, tinha que ter uma forma alternativa de fazer os pedidos de reposição, que era o nosso grande, né, o grande mote da nossa plataforma, é ajudar com que o varejo de vizinhança faça a sua compra de reposição de uma maneira mais inteligente, né? Para que ele compre melhor, venda melhor e faça a melhor gestão do negócio dele. Então, deu um boost, porque as indústrias também não estavam conseguindo chegar no varejo, justamente pelo tema da sua rota de vendedores não poderem ir até as lojas.
Então, essa é da parte do B2B, né? E a parte do B2C, que somos nós, né, os consumidores, estavam privilegiando ir em lojas de superfícies menores. Então, todo mundo estava evitando ir em grandes supermercados, hipermercados, atacarejos, enfim. E aí passaram de novo a ter o hábito de consumir, né, e de comprar do mercado próximo de casa, que era fácil de ir, rápido de ir, que não tinha, né, tanta concentração de pessoas e etc. E essa também é uma tendência que veio para ficar. Então, para o nosso negócio, foi super impactante e fez com que a gente até crescesse muito mais rápido do que a gente imaginava logo no começo do nosso case, né? O business case de vocês foi quando, então, que estava pronto? A gente fechou em 2019. 2019. E aí, quando chegou a pandemia, já estavam rodando? A gente passou a rodar oficialmente porque assim, a gente já tinha uma plataforma similar que atendia só uma indústria, que a indústria a gente saiu que era a Unilever. Mas para atender multi-indústria, a gente lançou em junho de 2020, ou seja, 2 meses, né, com a pandemia no ar. Tanto que a gente montou um escritório e a gente nem frequentou esse escritório. Ele ficou alugado porque era o meu endereço fiscal e ele tinha que estar lá, né? Mas sem ninguém frequentar. Ficou anos e meio sem ninguém ir. Mas isso é muito, eu acho muito online. A gente fala com muito, quando a gente entrevista a gente aqui, acho muito legal quando a gente traz cases que são de empresas que visualizaram que essa mudança aconteceria, independentemente de chegar uma pandemia ou não, né? Obviamente a pandemia não era previsível, mas já tinham essa noção de que era um mercado a se explorar e aí estavam preparadas quando aconteceu, né? Absolutamente, né? Porque para uma indústria de bens de consumo chegar com qualidade em 500 mil pontos de venda que seja, isso só do setor alimentar, né? Não estou falando dos outros setores que as indústrias de bens de consumo também chegam. Estou falando só do alimentar, que é o nosso grande foco ainda hoje. Não consegue chegar, né, com qualidade. Tem um tema logístico, né, de dinâmica, de como chegar nesses pontos. Primeiro, como fazer a venda e como entregar nesses lugares, né? E também tem um distanciamento estratégico, né? Como é que você garante que tudo o que as indústrias desenvolvem de produto, primeiro, estejam alinhados com o que o varejista de vizinhança precisa de ter mix na ponta, né? E está alinhado na reposição, porque quando você vê a gente como consumidor vê um lançamento na mídia, e com esse hábito agora de ir no varejo de vizinhança, que pelo que a gente vê veio para ficar, o consumidor não quer esperar 1 mês, 2 meses para esse produto estar na vizinhança, né? Porque antes, muitas vezes, ele esperava para comprar no intermediador ou comprar direto, ou até mesmo dos hipermercados, supermercados, do atacarejo para repor a loja dele, né? Então, a gente consegue encurtar distâncias, não só as físicas, né, as logísticas, mas de estratégia, ou seja, de garantir que as inovações, a novidade, a cauda longa de produtos estejam nesse varejo de vizinhança que antes não era uma realidade tão presente. Sim, e torna, né, do competitivo, mais competitivo até esse varejo de vizinhança, né? Mudou completamente, né? A gente chama de geografia de consumo. Né? Isso já estava sendo alterado pré-pandemia, mas a pandemia, obviamente, isso foi dramaticamente acelerado e novas peças entraram no quebra-cabeça, né? A gente atende clientes varejistas aí de todos os segmentos do Brasil inteiro, e todo mundo tinha sua formulinha, né? Tinha área de expansão, você usa o teu sistema de geomarketing ali, e tinha as formulinhas setadas, tamanho da população, densidade, o crescimento que estava pré-definido ali, as áreas de fluxo, né? As vias de fluxo, e você com bastante previsibilidade conseguia saber, botando uma loja aqui, vou vender tanto, esse é o nível de amadurecimento, tá tudo certo. O que a gente viu durante a pandemia, não dava para fazer esse cálculo mais. Mas agora, né, nesse pós-pandemia, a partir de 2022, esses clientes nossos começaram a rodar de novo esses cálculos e a conta não estava fazendo sentido mais. Porque a geografia de consumo mudou. A dinâmica do consumidor, que passou a privilegiar a conveniência, o varejo de vizinhança, a própria dinâmica que a gente está gravando aqui na Paulista, né? A gente vê claramente a mudança do comportamento do consumidor que estava aqui antes, em 19 e 20, e o que tem hoje aqui, né? Então, essa reconfiguração dessa geografia tem imposto para os varejistas um desafio novo, de repensar os seus planos de expansão, como fazer essas contas de abertura de loja, até mesmo essa taxa de amadurecimento dessas operações. A gente tem um cliente que a gente teve exatamente essa discussão com eles, e eles, por exemplo, não estavam olhando para o Centro-Oeste. A gente falou, calma aí, dá uma olhadinha, faz de novo.
E eles refizeram todo o plano e hoje, sei lá, 60% do plano de expansão deles foi redirecionado pela essa região, pelo crescimento daquela geografia, pela essa mudança na geografia e deslocamento do próprio consumidor. Então, essa reconfiguração do hábito tem imposto essa realidade diferente aí para os varejistas. E tem uma questão também que, claro, é difícil a gente ficar falando de pandemia toda hora, é repetitivo, como eu disse, é chato, mas não podemos ignorar, não que foi por causa disso, mas junto com ela vieram mais dados, a tecnologia se aperfeiçoou, então juntou isso, né? Essa possibilidade de você até ter esse acesso a esses lançamentos da indústria mais rapidamente, né? Conseguir se atualizar e fazer a compra mais rapidamente também, né? Como é que foi a conjunção do avanço tecnológico aí? Na verdade, era algo que a gente imaginava prover de valor até dentro do nosso ecossistema do compra, né? Porque a gente tem 3 principais stakeholders lá, que é o varejo de vizinhança, que é quem faz a compra efetivamente, né? As indústrias, que, né, é o nosso cliente direto, que na verdade é quem nos contrata para fazer toda a oferta do mix de produto deles, e os distribuidores, que é o meio pelo qual a gente faz as entregas, né? Mas o tema dos dados hoje, e aí a gente faz isso uma comparação muito... Não é nem lógico, a pandemia empurrou, como a gente falou até agora, né? Mas mesmo se a gente isolar esse ponto e a gente olhar a configuração de uma venda, né, para um varejo tradicional, que é o varejo de vizinhança, no modelo offline mesmo hoje, né? Que tipo de dados, né, a indústria ou esse ecossistema tem num perfil de uma compra offline? Offline, eu digo assim, o vendedor indo visitar, né, e ajudando o varejista a tirar o pedido, né? No fundo ele tira o pedido. Que tipo de informação que a indústria tem? Ela sabe, de fato, o que vendeu para aquele CNPJ, qual é o mix, qual é o volume, qual é o ticket médio, a frequência, né? Isso no offline. Quando muda para o online, e que foi o grande ganho que a gente viu dentro, né, da Unilever, quando ainda era só compra Unilever, que foi o grande boost de performance que gerou no modelo de distribuição da Unilever, depois que fez sentido a gente até expandir. No online, eu consigo ver, a loja entra, se cadastra, né, com o CNPJ, eu consigo ver o volume de crédito que ela tem, que antes eu não via, o crédito era dado pelo distribuidor. Então, se a loja tinha ou não tinha crédito, ou se ela tinha um crédito e aquele crédito acabava na primeira compra, ou não era o suficiente para fazer a primeira compra, ninguém enxergava isso, né? Quantas vezes ela comprava, ou que produtos ela tentou comprar e não tinha na plataforma, né? No caso, quando o distribuidor não oferta o produto. Ou pior, que quando ela fecha um pedido, qual é a quebra do pedido? Porque às vezes ele pode fazer um pedido de 10 itens e a nota ser emitida com 7 itens, e vamos imaginar que desses 7 itens tinha uma quantidade média de 10 só para ficar fácil, ele não entregava os 10 de cada item, então tinha uma quebra de pedido enorme, né? Que é uma quebra de qualidade de serviço terrível na cadeia, né? Então, quando você consegue prazo de entrega, prazo de emissão de nota, então, quando a indústria acreditava, né, que o distribuidor entregava em 48 horas, a gente via que o prazo médio da plataforma inicial era de 10 dias. Né? Então, assim, que loja quer fazer um pedido de reposição e receber depois de 10 dias? É muito descolado. Então, com esse tipo de informação e esse tipo de dado, são os primeiros dados que a gente consegue garantir não só uma melhor oferta da indústria para o varejo, mas a gente também, o que é mais importante ainda, que já é numa segunda etapa, além de garantir o nível de serviço, né, dessa rota de distribuição, é garantir que eu faça a oferta certa para cada um dos varejos. Sim. Então, eu olhar o que faz sentido no ponto de venda dele, o que de fato ele vende, o que ele precisa recomprar, das coisas que ele comprou e que a gente ofertou, que eram novas, que são normalmente os itens de cauda longa. Se ele voltou e recomprou, certamente não é porque aquele item ficou parado na gôndola, porque se tivesse ficado parado na gôndola sem giro, ele não voltaria para recomprar. Né? Então, quando a gente faz uma comparação, né, que a gente fala de safra, que é a história dessa loja, antes de entrar no mundo online e pós-mundo online, ela aumenta a frequência em 50%, ela aumenta o ticket médio em 20%, aumenta a variedade de itens dentro da cesta dela em 25%. Então, tem um aumento de performance de todos os lados, porque é o varejo comprando mais e, com certeza, vendendo mais, porque ele não compraria mais se não tivesse sucesso dos itens dentro da loja dele. É melhor para o distribuidor, porque vende mais, e, obviamente, para a indústria, porque ele está não só aumentando a capilaridade, porque no mundo online ele não precisa necessariamente que o vendedor visite aquela loja, né? A loja pode entrar de forma autônoma e fazer o pedido, ou mesmo que ele tenha a visita de um vendedor, não precisa ser a cada semana. Pode ser a cada 10 dias, a cada 15 dias.
E aí é uma decisão da indústria se ela quer melhorar a performance desses vendedores e fazer com que o vendedor que atendia 10 lojas por dia antes passe a atender 15, porque parte dessas ele vai fazer via WhatsApp, via telefone, o que quer que seja. Ou ele pode ter um ganho no custo de servir e possivelmente reduzir o time de vendas. Mas o que a gente vê muito não é esse movimento. É garantir, de fato, uma melhor performance, né, desse tipo de vendas, que dão o suporte e mudam de configuração. Deixa de ser vendedor e passam a ser consultores. Exato. E esse vendedor tem informações, como o Edu citou agora, o acesso a esses outras praças, por exemplo, né? Total. Ele Exato. tem muito mais alcance, né? Muito mais alcance. E, Thaís, você está falando do entendimento dos dados referente aos varejistas de vizinhança, beleza. Mas o que vai mandar o comportamento deles é o comportamento do consumidor final. Totalmente. Né? Eu queria saber de você, se vocês buscam, de alguma maneira, antecipar, entender esse consumidor final também, apesar de o direto de vocês ser o varejista de vizinhança, e esticar essa pergunta para o Edu, você estava falando da jornada, né, da geografia mudando e tal. Quem é esse novo consumidor final, Edu? O que aconteceu com ele? Ele é um consumidor final que ele está com menos dinheiro, então ele não vai fazer a compra do mês, então ele vai fazer compras menores e vai pro varejista do lado de casa. Ele é um consumidor que não tem mais uma família de 4, 5 pessoas, ele tem 2 pessoas, 3 no máximo, também não precisa fazer uma compra muito grande e tal. Então, jogo essas duas questões aí para vocês. Por favor, Thaís. Nosso sonho de consumo é a gente ter a visibilidade dos dados end-to-end, né? Ou seja, desde o fornecimento do que sai da indústria, do que tem de plano de estratégia, de lançamentos, etc. Isso a gente já tem com as indústrias, obviamente, que estão dentro do nosso ecossistema, mas de ver o que o varejo vende lá na ponta, né? Que aí seria de ponta a ponta, desde da produção até a compra do cliente final. Hoje a gente tem algum acesso de base, né, por alguns fornecedores, etc., mas a gente ainda não tem o acesso full de todos os varejos, né? Hoje a gente tem 490 mil varejos cadastrados na plataforma. Então, esse é um dos passos grandes que a gente quer dar, que é ter visibilidade e tá dentro do nosso back-end as informações completas de cada um dos CNPJs que estão na plataforma. Hoje eu não tenho, né? A gente tem formas de conseguir isso, a gente tem algumas maneiras que a gente faz para conseguir acessar o que essa loja, né, de vizinhança está vendendo lá na ponta, até para otimizar e personalizar cada vez mais a venda para ele. Personalizar não é falar, oi Edu, dono do varejo da Alameda Santos aqui. Não é sobre isso, né? O personalizar aqui é a gente oferecer a cesta que mais funciona para ele, né? Não só a cesta do que ele já mais vende, mas cesta do que as lojas do entorno estão vendendo que ele não está comprando e de possíveis itens que a gente sabe que o consumidor dele vai procurar na loja dele e que ele precisa ter para não frustrar esse cliente que vai visitá-lo, né? E para ele a gente gera uma possibilidade de venda maior com mais produtos, é isso. Então, estou entendendo que esse know-how, né, que vocês têm e entendimento de toda a cadeia, esse dado, essa informação, isso é um pilar da proposta de valor de vocês para esse pequeno, né? Por que eles escolhem vocês e não outro distribuidor qualquer, né? Porque a ideia é que com esses dados a gente consiga retroalimentar todos eles, né? Tanto o distribuidor quanto o varejo, a gente retroalimenta fazendo a oferta específica para ele, para melhorar a performance dele. Mas é retroalimentar tanto a indústria quanto o distribuidor de qual seria a melhor forma, tanto de ofertar, se é coisa simples, né? Que a gente já vê no B2C, se eu tenho que ofertar um combo, se eu tenho que ofertar desconto, se eu tenho que dar um cupom, que parte de coisas tão simples quanto essas, até de que tipo de mix de produto que posso, por exemplo, estar positivando no Nordeste que eu não tenho no Sudeste, e de que talvez faria total sentido a gente abrir mix entre regiões, ou garantir que a oferta seja a mesma em mix entre distribuidores da mesma região, para a gente conseguir ofertar todos os produtos para todos os lugares. Então, é riquíssimo. Na verdade, essa é a ideia, né? Se eu não gerar valor para todo mundo que está nessa cadeia, a nossa engenhoca quebra, né? Porque eu sou o meio pelo qual eles vendem. Se eu não garanto que eu estou retroalimentando eles de toda essa riqueza de informação que eu tenho, porque, na verdade, é pegar um monte de bit and byte de dado e dar a informação para eles. Olha, você deveria fazer nessa regional para esse segmento de loja que está nessa lista aqui de preço, esse tipo de oferta que é o que funciona melhor. Ou você passar a ofertar esse mix de produto nesse segmento de loja que hoje não está. Então, é esse tipo de informação que a gente gera que no mundo offline, como eu estava falando ontem, não tem esse tipo de retroalimentação, né? É mais um pensamento de selinho no distribuidor
né, das indústrias para a rota do que um pensamento de sellout. Como é que eu vou fazer para esse distribuidor vender da melhor forma para o varejo tradicional, para que ele tenha a melhor oferta para o cliente final. E gera um diferencial competitivo para esse cliente de vocês enorme, né? Sim. Porque ele passa a ter um acesso a dados, algoritmos, visibilidade que o concorrente dele não tem, né? Então gera uma agregação de valor muito grande mesmo, um incentivo muito grande para que compre com vocês. Né? Que bom que você acha isso. É isso que a gente trabalha todos os dias. E quem que é esse novo consumidor, Edu? A gente está monitorando essas mudanças. E claro que tem vários aspectos aí, né? Que a gente inclusive vai mostrar no Latam Retail Show, a nossa pesquisa do consumidor do amanhã, que mostra todas essas mudanças de comportamento do consumidor. Mas hoje eu queria trazer um tema que a gente tem estudado aí nos últimos meses, que nos parece que é o ponto mais estrutural que tem acontecido em 22, 23, que e isso vocês vão ver aqui quando eu falar, que ele é muito matemático, tá? Quando a gente olha, e tem discutido com os nossos clientes, que eles estão todo mundo fazendo planejamento 2024, quando você olha os principais indicadores, emprego, massa salarial, disponibilidade de renda, tá tudo bem, tá tudo legal, né? O desemprego está num dos menores patamares que a gente já teve, massa salarial, a gente acabou de atingir a maior massa salarial da nossa história, já deflacionado, a confiança voltou a crescer, o varejo devia estar bombando. Sim, exato. Isso que eu tô pensando aqui. Não tem motivos para não estar. E aí quando a gente vai olhar, o que está acontecendo principalmente é que de janeiro de 2020 até agora, a inflação de alimentos dentro do lar foi muito forte, foi 45%. Então, isso com certeza viu esse preço sendo aumentado pela indústria, né? E ao mesmo tempo que alimentos cresceu 45%, o salário médio, a massa salarial cresceu 25% no mesmo período. E até acompanhou a inflação, mas é que alimentos dentro do lar, que representa 13%, 15% do orçamento familiar, cresceu muito. Então, o que as famílias brasileiras tiveram que fazer? Recompor o seu orçamento. Então, quando a gente olha pré-pandemia e o momento atual, como que as famílias brasileiras gastam por linha, a gente vê que elas continuam gastando bastante com alimentos, saiu de 13% para 16% do orçamento familiar, e elas tiveram que realocar outras despesas. Roupa, calçados, eletroeletrônicos, transporte, moradia, para alimentos, porque é obviamente essencial. Então, esse é na nossa visão, nos últimos 12, 18 meses, o principal fator de mudança de comportamento do consumidor. Essa realocação por conta da inflação de alimentos. Essa inflação que hoje está absolutamente controlada, né? Um dos menores níveis de inflação que a gente tem é a alimentação dentro do lar, mas continua no patamar muito alto em termos de preço. Porque a gente não está tendo deflação, e sim a inflação já está acumulada. O que a gente espera? 23, 24, que essa massa salarial volte a crescer, os preços de alimentos fiquem mais comportados, e aí sim a gente volta a ter um crescimento maior dos outros segmentos de varejo. Então, esse novo consumidor tem se pautado muito por essa reengenharia do seu orçamento. E aí, obviamente, nos próximos um ano e meio, a gente espera que a gente volte a ter um crescimento mais relevante e substancial dos outros segmentos que foram deixados um pouco para trás por conta desse crescimento de preço de alimentos. Mas pautado, então, por uma recomposição da massa salarial e não por uma deflação ou uma mais redução Não, nem redução, né? Não, um aumento não tão grande. A inflação tem que ficar controlada. A gente não vai ter deflação no Brasil. Sim, acho que nem no Japão a gente vai ter deflação. Exato. Que era o único mercado que tinha. Mas a previsão é que a gente fique entre 4,5%, 5%, alguma coisa. Numa inflação nesse patamar mais controlada, a gente obviamente consegue ter um crescimento de uma salarial acima da inflação. E isso vai gerar essa outra mudança do comportamento do consumidor, que é o que a gente quer, que é as famílias com efetivamente mais dinheiro no bolso. Sim. Então isso vai movimentar um novo comportamento aí das famílias brasileiras. Muito legal. Essa coisa de varejo de vizinhança que a gente está falando tanto aqui, isso já era a Gouveia que está promovendo o Latam Retail Show e promove também viagens, né, delegações para outros países, para conhecer varejo de outros países, como a NRF em Nova York. Essa tendência já era vista lá fora, ela já existe, ou já era algo pacificado e que a gente tinha isso um pouco antes, né? Acho que
para não dizer minha idade aqui, mas ali nos anos 80. E aí a gente foi tendo acesso a grandes redes, por exemplo, de supermercados, hipermercados e tal. Aí agora a gente voltou, né? Como que era lá fora, em termos de tendência, assim? A gente gosta de brincar, viu, Thaís, que o futuro já está aqui, mas ele está muito mal distribuído. Você sabe para onde olhar. Totalmente. Né? Então, quando você olha para o mercado chinês, tem coisas ali que você vê claramente que vão ser o futuro do Brasil. Algumas coisas, não tudo. O mercado americano é a mesma coisa. Você olha lá, você tem que ir pescando essas coisas e trazendo para a realidade brasileira, e com isso você consegue ter uma boa visão do que vai acontecer em termos do mercado nacional. Parte do que a gente está vendo aí, voltando para o mercado de vizinhança, não só de alimentos de uma maneira geral, é que esses varejistas, né, eles vão ser forçados a se desenvolver muito rapidamente. Talvez mais rapidamente do que eles tiveram em toda a sua história. A gente pega o próprio varejista que vocês atendem, né? Se eles não passarem a utilizar serviços como esse, né, que vocês fazem de dados, mais inteligência, digitalização, serem mais competitivos, esses varejistas não vão conseguir acompanhar os grandes. Isso não só para alimentos, mas de uma maneira geral. Varejo de moda, varejo de calçados, varejo de eletrônicos. No varejo de eletrônicos isso é muito evidente, né? Como a gente tem uma digitalização muito grande, aquela loja do interior que dominava aquela região está sofrendo uma pressão enorme dos ecossistemas. Magalu, Via, Mercado Livre, para citar alguns. Então, essas empresas estão sendo forçadas a se adaptarem. Isso vai acontecer em todos os segmentos de varejo, inclusive no varejo alimentar. E por isso que a gente vê, né, soluções como o Compra Agora ganhando espaço e realmente ajudando esses parceiros. Então, na nossa visão, o varejo alimentar, voltando aqui para esse segmento, ele é um dos que menos se desenvolveu, porque estava mais blindado por conta do digital, mas ele está sendo pressionado. A quantidade de novos varejistas entrando, com modelos de negócio diferentes, mais enxutos, mais digitais, competitivos em preço, o próprio advento do atacarejo está consumindo parte aí dessa oportunidade que o varejo de vizinhança tem. Se ele não se reinventar e não se juntar com bons parceiros, ele muito provavelmente não vai conseguir ser competitivo. Então esse é um grande movimento que a gente antevê aí para os próximos 5, 10 anos. Muito bom. Eu queria fazer uma pergunta para a Thaís, Claro. mas antes vamos fazer um intervalinho rápido? Vamos, eu ia falar isso. Vamos fazer um intervalinho rápido. Antes do intervalinho ainda, eu queria comentar sobre a nossa decoração aqui de hoje. Nesse especial Latam Retail Show, a gente tem decoração aqui de produtos que são vendidos na plataforma Todo Sim, que é uma plataforma de produtos sociais, produtos que, quando comprados, tem parte da renda, dessa venda revertida para projetos sociais. E a gente tem aqui produtos de decoração do Projeto Giral da Amazônia. A Todo Sim, inclusive, estará também expondo no Latam Retail Show agora em meados de setembro. Vamos então para um rápido intervalo e daqui a pouquinho a gente volta com mais um pouquinho aqui de bate-papo sobre tendências de varejo de vizinhança e principalmente digitalização, né, desses varejos. Daqui a pouquinho a gente volta. Olá, de volta aqui com o nosso webcast especial Latam Retail Show, que está para acontecer agora em setembro, falando de varejo alimentar, de varejo de vizinhança, e passo a bola aqui para o Gustavo, que tinha uma perguntinha, né, Gustavo? Eu falei que eu ia fazer uma pergunta para a Thaís. Thaís, e lá vamos nós, né? Thaís, a gente está falando do varejo de vizinhança e tal, você é diretora do Compra Agora, mas eu queria que você falasse um pouco mais sobre o Compra Agora, né? O macro do Compra Agora, o que vocês têm, o que vocês buscam ter, que vocês ainda não têm. Conta pra gente um pouco sobre o Compra Agora, Thaís. Bom, vamos lá. Então, o Compra Agora, ele foi uma iniciativa, né, de um empreendedorismo que nasceu na Unilever. Então, a gente tinha... Inicialmente, era um site, um e-commerce B2B, para ajudar nas dores da distribuição no portfólio da Unilever, que não é pequeno, né? Então a gente teve uma jornada longa dentro da Unilever. Então a gente ficou um ano, né? A plataforma foi lançada em 2016. Nós ficamos um ano em piloto com 2 distribuidores para entender se o formato funcionava e também para conseguir adaptar uma plataforma B2B, porque agora é muito fácil falar assim, vou montar uma plataforma B2B. É que nem hoje um B2C, você escolhe o fornecedor, né? E 90% da navegação já vai estar pronta. Em 2016 não tinha, né? Tudo que era B2B era muito cara de EDI, uma cara de SAP, né? Zero friendly, né? Nada amigável, obrigada. Nada amigável a navegação e tudo mais. Porque no fundo, assim, é uma plataforma B2B, mas do lado de lá, como todo bom e-commerce, é uma pessoa que está pondo pedido, né? Ou se a rede de varejo for um pouquinho maior,
Ele até tem compradores, quando tem grandes redes dentro do varejo tradicional, que eles têm 4, 5 lojas e etc., mas eles não são grandes o suficiente para comprar direto à indústria, então configura, né, varejo de vizinhança. Mas eu também tenho o varejinho tradicional, que é... O meu pai não tem, por exemplo, um varejo alimentar, mas o meu pai tem banca de jornal há 40 anos, que é muito similar à dinâmica. Né? Em 2016, não sabia, né, como navegar e tudo mais. Então, tinha que ser uma navegação com features B2B, mas que tivesse o look and feel e a facilidade de navegação de um B2B, de um B2C. E não existia isso. Então, grande parte do piloto que foi feito foi para adaptar as features mínimas para a gente conseguir abrir para a rota inteira que tinha de distribuidores na época, né? Então, a gente fez um ramp-up de integração de distribuidores em 2017 e a plataforma estava full operando em território nacional com todas as categorias em 2018, né? E aí, a partir daí, como é que veio a ideia do Compra Agora, né? Muitas indústrias que usavam os mesmos distribuidores para fazer as suas distribuições, por meio do distribuidor ficaram sabendo do Compra, né? Porque a gente não divulgava número, era uma plataforma, né, de ajuda de performance de rota. Vieram buscar a gente para entender como é que a gente montou a plataforma, fazer benchmark, etc. E a gente atendia, porque na rota do B2B, as indústrias não são... elas não competem entre si, porque o varejinho precisa ter todo o mix de produto. Então, ela vai ter que ter, né, aqui o chocolate Bahia Cacau, vai ter que ter da Mondelez, vai ter que ter das outras marcas, ele vai ter que ter a pasta de dente da Colgate, da Close-Up, Oral-B e assim por diante. Porque o mix de produto do varejo, ele precisa ter as marcas que o consumidor final vai lá procurar. E não é uma única marca, ele vai lá, ele vai escolher, ou ele vai comprar a marca de preferência, mas nem todo mundo tem a mesma marca de preferência. Então, ou seja, a cesta de produtos do varejo de vizinhança, ela é bastante completa e complexa, porque ela precisa acessar muitas indústrias para conseguir fazer a compra de reposição dela, né? Então, quando as indústrias vieram fazer o benchmark, não é um problema a gente fazer benchmark com eles quando a gente for olhar, né, a venda de cada uma das indústrias pro varejo tradicional. Mas o problema não é a concorrência da venda, é a concorrência do tempo. Porque se eu fosse ter um Compra Unilever, um Compra Kimberly, um Compra Bic, e a gente sabendo que para ele fazer, né, a reposição de 30% da cesta, 40% da cesta, ele tem que acessar de 50 a 60 indústrias diferentes, e que para ele fazer a reposição do resto, ainda a volumetria de indústrias é ainda maior, não tinha a menor possibilidade de ele acessar 40 sites semanalmente para fazer a compra de reposição, administrar 40 limites de crédito, pagar 40 boletos e esperar 40 entregas por semana, minimamente, né? Então, a gente viu que para ser relevante para o varejo, é o mesmo movimento do B2C, né? A gente tinha que ofertar tudo num lugar só, né? E se a gente tinha como propósito garantir, ou pelo menos ser, né, a força motriz para ajudar o pequeno varejo, né, o varejo de vizinhança a perpetuar, não faria sentido ter tantos e-commerce. E aí que a gente voltou com essas mesmas indústrias e falou assim, e se existisse um marketplace? Tudo bem, né? Assim, a gente vai virar... Hoje a gente está dentro do grupo, mas a gente vai... Se a gente abrir uma empresa apartada, com spin-off, a gente pega o conhecimento que a gente tem, né, da dinâmica. Naquela época não tinham outros marketplaces B2B ainda no Brasil. Vocês topariam entrar? Porque a gente também tinha uma dúvida, né? Se as indústrias topariam com um background de uma concorrente, né? E se faria sentido. E a gente acessou 17 indústrias e as 17 falaram que topavam, né? Então foi aí que a gente começou a trabalhar no projeto de como sair, né, e como tirar essa empresa de lá de dentro. E mais do que isso, né, que tipo de features, que tipo de, né, coisas que a gente precisava oferecer, não somente na navegação da plataforma, mas dentro do ecossistema para fazer sentido para o varejo. Então, por exemplo, não faria sentido eu sair da plataforma e não oferecer uma forma mais efetiva de crédito para o varejo, que é o cliente. Então, não era só transformar a plataforma em marketplace, mas construir o começo desse ecossistema, ou seja, ter um programa de fidelidade, que não fosse de cada indústria, mas que fosse unificado da plataforma, que independente da indústria que ele comprasse, ele ia ser beneficiado, também conseguiria usar o ponto em qualquer indústria que ele quisesse, se ele fosse usar os pontos para desconto, oferecer crédito, eu ajudá-lo. E aí, voltando ao que você falou, a gente tem um time hoje que visita as lojas para ajudá-lo nessa jornada de digitalização, porque a gente tem vários perfis de varejo, desde os que são, né, mais, vamos dizer, arrojados, que
time de compras e etc. Mas tem o tradicional mesmo, que muitas vezes o cara nunca nem acessou o e-commerce para fazer uma compra. Então, a gente tem vários níveis de maturidade desse... Porque, lembrando, né, o varejo tradicional é do cara que tem o mercadinho dele lá, que faz a gestão na ponta do lápis, até um mercado de 9 checkouts, né? Então, assim, a realidade dentro disso é muito diferente entre eles, né? E o nível de maturidade também. Então, a gente tem times hoje que são de consultores que vão com o objetivo de ajudá-lo a navegar na plataforma e tirar o melhor benefício. Então, saber usar a lista sugerida, que são os pedidos sugeridos, saber usar melhor as promoções, entender como é que ele faz a gestão do crédito e tudo mais. Então, foi assim que nasceu o Compra, para a gente, de fato, ser mais relevante para o varejo e ajudá-lo que ele tivesse, pelo menos, grande parte, né, das categorias e das marcas que ele precisa para compra de reposição num lugar só. Então, a gente nasceu em junho de 2020, como eu comentei, né, bem no começo aí do caos da pandemia. A pandemia de novo ainda. De novo, não tem como fugir. Que pra gente foi assim, né? Você lançar uma plataforma, né, para o varejo de vizinhança, sem conseguir visitar. É duro. Exato. Por mais que seja digital, a gente precisava apresentar, né? Eu tinha contratado essa equipe de consultores e eles iam visitar a gente aqui em São Paulo, que é Brasil, né? No dia que teve o anúncio do lockdown. Então, nós ficamos 2 anos se comunicando com esse povo só digital. Que loucura. E sem eles poderem visitar as lojas. Então, fazendo atendimento telefônico, por WhatsApp, tudo, né? Então, mas na contrapartida, com o momento da pandemia, muitas indústrias que não estavam preparadas, né? Conseguiram tempo. Não, e aí, acessando o ecossistema e se juntando ao ecossistema, ela conseguiu reverter aí o tema de não conseguir fazer as visitas que precisavam ser feitas presencialmente para fazer a compra de reposição. Então, isso deu uma empurrada no nosso business case, né? O que a gente imaginava conseguir em 3, 4 anos, a gente conseguiu até o final de 2020, ou seja, o número de indústrias que a gente imaginava ter dentro do ecossistema. Então, bom, longa história, tentando fazer um pouquinho mais curta, depois de 3 anos, a gente fez 3 anos agora, nós temos mais de 500 marcas no Compra, que cobrem 40 categorias, e aí muito focado no segmento alimentar, o que não quer dizer que a gente não tenha categorias de outros segmentos. Sim, a gente vende itens de higiene, a gente vende itens balde, vassoura, itens de bazar, que é material escolar. E a ideia é expandir isso também, Thaís? A ideia é expandir. Então, hoje a gente oferece 500 marcas, são 40 categorias, que cobre 30% do que o varejo de vizinhança compra hoje numa compra de reposição, tá? Então, são 53 indústrias hoje que a gente tem plugadas na plataforma. Então, óbvio, a ideia é sempre a gente aumentar a quantidade de categorias que esse varejo procura. Então, hoje a gente está em 30%, a ideia é sempre conseguir, não só conseguir a profundidade de marcas, ou seja, a variedade de marcas que ele quer de uma categoria única, mas também ampliar para outras categorias, que aí, de fato, é cauda longa, né? Mas que a gente precisa agregar na plataforma. Mas também não adianta só agregar e fazer uma prateleira infinita que ele não vai se perder na hora de fazer uma compra de reposição. Então, a gente também tem que ser inteligente, né? No momento de escolher quais são as categorias, qual é a forma que eu oferto e que tipo de ferramenta digital eu faço para facilitar essa compra de reposição. Porque senão vira uma loucura, né? Hoje já tem 30 mil SKUs, né? Como é que ele vai, na busca na unha, fazer a busca? Aí ele volta, ele retroage e volta para o mundo offline. É mais fácil, eu espero a visita do vendedor, ele resolve isso para mim, né? Então, a gente também precisa ser inteligente nessa oferta. Então, a ideia é, no primeiro momento, a gente expandir a quantidade de categorias do segmento do varejo tradicional no alimentar, né? E a ideia aí, nos próximos anos, além disso, porque isso se mantém, é a gente conseguir entrar em outros segmentos de varejo de vizinhança. O que fica mais próximo pra gente, não só de know-how, mas de que faz sentido, tanto para a rota de distribuição, que eu já tenho plugada, quanto para as indústrias que já são as clientes nossas, é a gente ir para o segmento de perfumaria e farmácias, porque a gente tem muita presença de indústrias que são fabricantes de produtos de higiene e beleza. Então, a gente já conseguiria abrir o marketplace com um mix relevante para esse segmento. Tá? Então, e aí, números que a gente já tem, que a gente tem aberto, então, esses são os números dos clientes que a gente tem. A gente fechou ano passado com 4,8 bi de sellout na plataforma, e a gente tem uma ideia aí de ter um crescimento significativo para esse ano. Lógico, não tão acelerado quanto nos outros anos, porque era o começo. A gente estava fazendo uma expansão grande de distribuidores e de marcas e de indústrias, então teve um ramp-up forte. Mas a ideia é a gente continuar crescendo duplo dígito aí, ano a ano.
Edu, e vai mudando, até a Thaís usou essa palavra de consultor, né? Que o vendedor vira meio que um consultor nesse caso, né? Porque é isso, o pequeno varejo está ali, às vezes, com uma tecnologia que ele nem acessava antes, ou não sabia direito como buscar os produtos ali, e precisa ser, não só com relação à tecnologia, mas até isso, curadoria de produtos, né? Muda um pouco esse papel, né, do vendedor. Não, sem dúvida, né? A gente tem visto esse movimento das indústrias, distribuidores, agregando valor para os seus clientes. Se a gente não conseguir, né, fazer com que eles se desenvolvam, busquem essas soluções para serem mais competitivos, eles tendem a ficar à margem do protagonismo daquela região, naquela geografia que eles estão. Então, é fundamental esse papel. A gente tem visto esse movimento acontecer em vários segmentos. Não só no segmento alimentar, mas a gente vê em outros mercados. Mercado de eletrônicos, food service, essa integração da cadeia para oferecer a melhor prestação de serviço. Acho que é parte aí dessa evolução do mercado. Quer dizer, a Ana perguntou para o Edu, falou do consultor e tal, a Thaís estava falando de como foi esse avanço muito também por causa da pandemia na digitalização do compra, né? Que é um nativo digital ali, mas não vai se perder isso. Isso tem a ver com manter a humanização no meio de toda essa tecnologia, gente? Acho que sim, acho que a Thaís pode colocar também, mas a gente tem uma mudança muito drástica, e aí não é pandemia, tá? Que a era da escassez acabou, né? Até então a gente tinha uma escassez de informação, de acesso, e aí o vendedor tinha esse papel de abrir a porta, né, para tirar essa escassez. Então ele era o controle, né? O portal de acesso. Está aqui meu produto, está aqui o acesso a essa mercadoria. Ele obviamente não tem mais esse papel. Então aquelas indústrias, aqueles distribuidores que estão com essa leitura ainda, eles estão obviamente fora do mercado, porque não existe mais isso. Então você tem um novo papel para ser cumprido, que é um pouco nessa linha, né? Do, entre aspas, vendedor muito mais consultivo, que agrega valor, te auxilia no uso da plataforma, tira o melhor do teu negócio. Isso, mais uma vez, vem acontecendo em todos os segmentos de consumo e varejo. Muito bom. Isso tem a ver com personalização também, né? Por exemplo, de portfólio, né? Você está falando desse vendedor consultor. Né? E do tema da digitalização do varejo, né? Até para facilitar, hoje a gente sabe que a grande ferramenta, até porque não tem mais porta, no Brasil, em outros países a ferramenta é outra, mas o objetivo é o mesmo e a facilidade é a mesma. No Brasil é o WhatsApp, né? Que é onde ele faz a cotação, é onde os vendedores passam os preços para ele, é onde o atacarejo acessa, porque também acessa o varejo de vizinhança para fazer a venda de reposição. Então, a gente já tinha o WhatsApp como ferramenta de atendimento e etc., mas no ano passado a gente lançou o WhatsApp como ferramenta de venda. Então, hoje ele consegue fazer de ponta a ponta o pedido dentro do WhatsApp, tanto o lojista quanto o vendedor auxiliando o lojista, né? Tem as duas frentes, dentro do WhatsApp. Porque antigamente tinha muitas ferramentas de WhatsApp para venda, mas chegava no momento que ele saía do WhatsApp e ia para o navegador, né? Sim. Então tinha uma barreira muito grande, porque ele tinha que logar de novo. Fricção, né? Tinha uma fricção, né, no processo. Mas agora, né, desde o ano passado, vai fazer um ano, a gente lançou pro Black Friday, que o nosso Black Friday não é em novembro, o nosso Black Friday é antes, porque a loja precisa estar abastecida para o Black Friday. Exatamente. Então vai fazer um ano agora, no mês que vem, que a gente lançou, né, a jornada completa no WhatsApp. Então, desde ele conseguir se cadastrar, acessar o crédito, olhar os pontos do programa de fidelidade, fazer a compra completa, acessar o boleto, escolher prazo de entrega, prazo de pagamento, tudo 100% dentro do WhatsApp. E teve uma adesão muito grande. Porque a ferramenta também é digitalização. O WhatsApp. Digitalização não é só a plataforma. Lógico, a plataforma é super robusta e etc. E era até onde a gente fez o negócio até então. Mas se o WhatsApp é a ferramenta que eles usam hoje para manter o dia a dia deles vivo, e se, como a gente fez lá no começo, se lançar um aplicativo também tem uma fricção, quando a gente vai olhar o varejista real, né, o varejista raiz, e isso a gente cometeu um erro lá atrás, que a gente ficou, de novo, né, aqui dentro do escritório pensando quais seriam as ferramentas, né, lunáticas que o varejista gostaria de fazer. A gente tinha pensado numa compra de reposição automática, que ele só faria tique nos produtos, ou que ele recebesse na hora da entrega e ele devolvesse o que ele não queria, etc. A gente montou um protótipo bem robusto, que era quase já para valer, e aí quando a gente foi para a rua, eu lembro perfeitamente, teve um senhor que falou assim para mim, mas filha, e o meu celular é tão antigo que se eu tirar o WhatsApp, eu não vou deixar só de conversar com a minha neta e receber fotos dela.
E eu vou deixar de ter todo o acesso a todos os canais de compra de produto que eu tenho. Então, eu vou precisar fazer uma escolha entre ter o seu WhatsApp, entre ter o seu aplicativo ou ter o WhatsApp. Porque eu tenho, era Nokia ainda, XPTO, que tinha 2 GB de memória. O jogo da cobrinha. Exatamente. E eu falei assim, poxa, né? Às vezes, né, o caminho tá mais curto, né? Na verdade, eu vou ter que me adaptar a ele, né? E não é me adaptar a ele pensando em coisas que ele gostaria lá na 3ª, 4ª, 5ª geração do que é uma digitalização. É coisa simples, é pegar a ferramenta que ele já usa, né, e tornar isso sem fricção para o processo de compra, que é o que dói, porque ele faz a compra, ele cuida dos funcionários, ele cuida da reposição na loja física, né? Ele cuida dos clientes, abre e fecha a loja. Então, o processo de compra para ele é um processo doloroso, porque toma tempo, né? A parte de pesquisa, de ver qual é a melhor oferta para ele, que nem sempre é o melhor preço, né? Mas a melhor composição de oferta, ou seja, é preço versus prazo de pagamento versus volumetria de crédito. Isso toma tempo para fazer. O que ele consegue fazer pelo WhatsApp hoje? Tudo. Tudo, até pagamento, por exemplo? Pagamento, emissão de boleto, escolha de prazo de pagamento, consulta de crédito, solicitação de crédito adicional. E aqui no Brasil... Até abandono de carrinho, por exemplo, é uma coisa que também evita mais, né? Se você tem tudo resolvido ali. Exato. Não tem uma migração de plataforma só. Exato. Não, o que eu ia comentar que, cara, o WhatsApp no Brasil é um negócio impressionante, assim. Porque eu acho que as pessoas estão com ele no dia a dia pra, tipo, a vida pessoal mesmo e tal... ou pro trabalho, né? Normal. Que eu acho que até a galera demorou pra entender que, tipo, às vezes, cara, não adianta criar um baita aplicativo. Então. Usa o WhatsApp. Tem que ter também, porque a gente tem que ter a opção pra quem escolhe, né? Sim. Mas aí, até retomando uma pergunta que você fez pro Edu antes, né? Quando a gente olha para outros mercados, se você olha pra China, por exemplo, o WeChat é a vida de todo mundo lá dentro. É isso. Desde a conta bancária, o acesso aos logins das lojas, tá tudo lá dentro, né? QR Code de banco, é tudo dentro daquele a gente conversou com o Win e com o William do Alibaba, né? Do Alibaba, Cainhão, E ele falou muito disso, né? Inclusive, tá no Spotify aí, no YouTube, podem conferir. Então, estarão também no Latam. Você fala assim, não, mas o mercado da China é diferente, etc. Mas a tendência é muito similar, né? Se você for olhar, lógico, a evolução do WeChat versus os aplicativos de mensagem que a gente tem aqui, o WeChat está muito à frente. Mas a gente consegue, às vezes, olhar para lá e ver o que a gente consegue trazer para cá, já que a gente sabe que eles estão mais avançados, né? Então, tem coisas como essas que daria para a gente ter surfado um pouco mais a onda, né? Que essa centralidade do cliente, né? O varejista, ele fala muito da centralidade do cliente, etc. Mas é esse ponto, né? Quando a gente vai olhar, no caso do B2B, onde o meu cliente está, qual plataforma que ele está utilizando, é obviamente natural que a gente use e adote essa plataforma. Mas a maior parte dos prestadores de serviço, não, você vai usar a minha, vai ser forçado. Que é o que a gente fala, até... Eu acho que ter a escolha é fundamental, mas não pode fechar os olhos. Até eu coloquei um artigo na semana passada no LinkedIn que a gente sempre falou muito customer-centric, né? Que é o olhar para o cliente, né? E a gente tem que mudar um pouco, né? Porque é o olhar do cliente. Verdade. Que é o local de fala dele, né? Então, assim, se essas são as ferramentas e essa é a dinâmica dele, por que eu vou querer mudar todo o dinamismo dele de reposição, de dinâmica de recompra, etc., se ele já tem uma dinâmica? Então, por que eu não pego aquela dinâmica e tento evoluir com a digitalização, com dados e etc., para ele performar melhor? É muito sobre isso. Estou dizendo que é fácil, mas é algo que a gente precisa mexer, né? Porque senão a gente vai perder tempo. Exato. A gente fez um estudo de mercado, né, no Brasil, mas também vou fazer um paralelo com a China, né? Que a gente visita esse mercado, a gente tem delegação, inclusive, agora em novembro, indo para lá. E aí o WeChat fez, quando a gente estava estudando eles lá, a gente foi na Tencent visitá-los e tal, eles falaram, o nosso grande momento de virada foi quando a gente entendeu o poder da voz. Por quê, né? Os ideogramas chineses, você não consegue digitar no celular, né? Principalmente as pessoas mais idosas não conseguem, seja porque não conseguem fisicamente fazer, mas elas tinham que aprender, entre aspas, o chinês e inglês para poder digitar. Então, quando eles lançaram a funcionalidade de voz, todo mundo adotou, porque elas poderiam falar e não precisavam digitar. Esse negócio, o WeChat virou o WeChat por causa disso. E no Brasil não é muito diferente. A gente foi também estudar um pouco do consumidor brasileiro e o empresária brasileiros, o Brasil é enorme. Muitos consumidores, muitos empresários têm dificuldade de utilizar as plataformas, de digitar,
muitos têm dificuldade em alfabetização, e aí, obviamente, quando você tem uma plataforma tão democrática como o WhatsApp, que a vida da pessoa está ali dentro, ela tem essas funcionalidades como voz, como vídeo, como áudio, é óbvio que você tem que migrar e se adaptar a esse consumidor. Exato. Mas a maior parte dos prestadores de serviço não olha para isso. A gente estava acostumado, né? O que você vê, e aí depois para a Thaís também, de tendência, você falou, né, que agora eu esqueci a frase que você usou, mas tem muita coisa que está acontecendo na China que o futuro já dá está para aqui, saber, mas está mal distribuído. Exatamente. O que é o futuro, então, aí? Você tem que olhar para cada mercado, né? Acho que cada mercado tem sua realidade. Mas se a gente pegar um dos mercados que a gente mais gosta de estudar, é o mercado chinês por conta da digitalização. Eles têm uma proximidade com o nosso mercado, eu estou tirando o aspecto político porque é muito particular. Claro, mas em termos de desenvolvimento do consumidor, o consumidor chinês é muito parecido com o brasileiro, em termos de adoção, digitalização. Então, quando você vai para esse mercado e olha aquela dinâmica, né? Você diz de o consumidor querer ir atrás da tecnologia, 100% digitalizado, né? 100%. Ele não pensa, é o canal prioritário de integração, de uso. E você vê com alguma clareza como vai estar o consumidor brasileiro em todas as classes sociais, em todas as regiões, daqui a 5, 10 anos. De novo, essa priorização pelo digital, pelo mobile, e tudo passa por ali. A gente vê com alguma certa clareza que isso deve ser uma mudança do comportamento do consumidor brasileiro também. E você, Thaís, o que você vê aí? Aliás, sem revelar planos futuros da empresa, Não, né? Mas o que vocês veem como tendência? A gente vê, como a gente já falou, né, como tendência o canal de vizinhança ainda se mantendo bastante forte. Né? Sim. Porque uma coisa que é sabida, que nos eventos todos que teve esse ano eu ouvi bastante, é que todo mundo gosta da personalização e da digitalização, mas as pessoas estão muito cansadas das telas também. Também, verdade. Né? Então, tem que ter uma simbiose entre o digital e o real. O real. E as pessoas valorizam a personalização, de novo, não só de receber o e-mail com o seu nome, mas de você ir na lojinha que você está acostumado a fazer a compra de reposição, né? E o vendedor ou o dono, possivelmente grande parte, né, do varejo tradicional do Brasil, fala assim, chegou o produto que você gosta e eu guardei para você. Ou olha lá, tem promoção do que você costuma comprar. Isso é priceless e é muito diferente de você receber, que não vai deixar de ser importante, o pessoal do CRM, não estou, né, desvalorizando, porque o trabalho é super importante. Mas é muito diferente de você só receber um e-mail lá com a lista de produtos que você deveria comprar, né? Então, é uma combinação do digital com essa propriedade do pessoal que não está só nas telas, que voltou a ser super valorizada, principalmente lugar comum. Depois de tanto tempo a gente convivendo só com telas. Então, a personalização com personificação está sendo muito valorado. E quando a gente fala do varejo tradicional, a gente fez uma pesquisa super recente que acabou de sair com o Instituto Locomotiva, né, aqui no Brasil, com lojas clientes e não clientes do Compra, né? A gente pegou o perfil tradicional e pesquisou com eles. A gente vê que dos donos dos varejos, né, os proprietários, 98% está super otimista com o canal e de que entende que essa força que o canal ganhou depois desse período que a gente teve vai se manter. Contudo, a gente vê que mais de 90% deles ainda tem dificuldade na gestão profissional do negócio. Então, e aí quando a gente pergunta que tipo de coisa você enxerga como dificuldade, né, na gestão do negócio. Então, coisas que parecem óbvias, mas dificuldade de separar contas pessoal e da empresa, dificuldade de fazer gestão de crédito, dificuldade de encontrar oferta de crédito e prazos de pagamento. Então, isso ainda continua sendo uma realidade. Então, quando a gente fala de olhar do cliente, e aí do que o Compra Agora como ecossistema que atende, que tem como objetivo fazer com que esse canal prospere, eu não tenho que só ofertar. E só ofertar é muita coisa, mas ofertar as categorias que fazem sentido para ele, no prazo que ele espera e no preço adequado. Mas eu também tenho que ajudar ele nessas dores, porque isso também faz com que o negócio dele prospere. Né? Então, além de eu ofertar os produtos que fazem sentido, eu ajudá-lo a fazer a gestão do crédito, ajudá-lo a ofertar um curso de fluxo de caixa, de gestão de estoque, que hoje ainda acontece de uma maneira, entre aspas, amadora, né? Porque ele sempre esteve lá, sempre fez assim, mas não necessariamente é a melhor maneira. E muitos deles, 92% dos que foram entrevistados, que não foram poucos, é uma amostra bem representativa que a gente consegue extrapolar para a realidade do varejo tradicional, 92% deles revelam essa dor de saber que
porque eles têm pontos a serem melhorados na gestão da empresa deles. E às vezes nem sabem como, né? Precisam realmente de uma mão ali, né? Então, isso faz parte do nosso... E aí, quando a gente olha, né, para tendências, então é não só expandir categorias, expandir segmentos, mas a gente ofertar ou por meio do blog. Hoje a gente já tem por meio do programa de fidelidade, que ele pode trocar tanto por desconto nos produtos, mas pode recomprar coisas para a loja dele. Mas eu também tenho um pilar lá de educacional, que ele pode trocar por cursos, pode trocar até por MBA, se ele tiver ponto suficiente. Mas não é o suficiente eu ofertar isso para ele. Então, a gente tem que criar um pilar mesmo de como ajudar esse varejo tradicional a ser mais profissionalizado. Né? Que essa é uma grande dor que ele tem hoje. Se a gente rodasse aqui no chat GPT a transcrição do nosso papo, eu acho que uma das palavras que mais sairiam seria crédito. Você falou várias vezes crédito. Queria explorar um pouco isso contigo. Primeiro, como é que vocês montaram essa competência? Foram beber na fonte lá com a competência da Unilever, trouxeram parceiro, contrataram gente. Como é que vocês montaram essa estrutura e como é que é ter essa competência dentro da empresa, né? Porque, pelo que eu entendi da tua fala, é obviamente um dos pilares da proposta de valor de vocês e é o oxigênio desse pequeno varejista, né? Que é ponto fundamental para eles escolherem vocês. Como é que foi incorporar essa competência e como é que vocês fizeram essa gestão? No começo, né, no princípio, obviamente a gente sabia da dor, mas a gente não sabia gerir, né? E eu também nem tinha caixa para criar um lastro para oferecer crédito para tanta gente. Lembrando que a gente vende 5 bi por ano, né? E 98% dessas compras são compras feitas a prazo, né? Então a gente buscou inicialmente um parceiro para nos ajudar, porque quando, de novo, resgatando os dados que a gente tinha dentro da Unilever, e isso eu posso falar, que a gente está autorizado a falar, quando eu comecei a enxergar os primeiros dados, porque não pensa que o Compra Unilever teve Power BI desde o dia 1, tá? Não teve. Né? Começa do jeito que dá. Começa do jeito que dá, né? Tipo no Excel. Sabe bem, né? A cozinha, como funciona. Quando a gente começou a enxergar esses dados, e eu tô falando, tudo bem, é lá de 2018, tá? Mas se você fosse começar no modelo tradicional, sem usar um parceiro, ou sem ter a minha própria fintech, seria mais ou menos esse cenário. De todas as lojas que eu tinha ativas na plataforma, primeiro cadastradas na plataforma, 40% não tinham crédito, ou seja, sequer tinha passado por uma avaliação de crédito. Não era crédito zero, era um traço nulo. Porque era o distribuidor que tinha essa missão, né? Não tinha crédito na plataforma. Dos que tinham, que são os 60% que sobraram, mais da metade, o crédito deles acabava até o dia 10. O que isso significa? Que o crédito não era suficiente para ele fazer a compra de reposição dele, né? E ele, se ele não compra ali, a crédito ele estava buscando outro canal para comprar, né? Então, foi uma das dores que a gente já começou a procurar alternativas, mesmo antes de ser marketplace. Quando a gente vira para uma cesta de produtos maiores e multimarcas e multiindústrias, também não faz sentido eu ter um crédito por indústria, porque, de novo, eu crio fricção. Eu tenho que criar um crédito do meu ecossistema, independente de que indústria eu estou ofertando, e também independente de que indústria ele está comprando, mas que ele consiga gerar toda a cesta dentro de um crédito único, né? Do carrinho dele, né? Então, com isso, a gente, assim, trazendo um parceiro que já era especialista no varejo tradicional, que também tem isso, né? Não adianta você trazer um cara que está especialista em dar crédito para financiamento de carro. É outro business, né? Então, a gente trouxe um parceiro que tinha conhecimento no varejo tradicional, de outros segmentos, por exemplo, segmento de construção e etc., mas que já conhecia o perfil desse tipo de varejinho, para operar com a gente na plataforma, né? E aí, literalmente, do dia para noite, quando a gente ligou, né, o sistema, porque obviamente a gente já fez a análise dos CNPJs cadastrados antes, ele já nasceu dentro da plataforma com crédito versão 2, né, com já prazos de pagamentos, não somente o prazo sugerido, né, porque no modelo anterior ele tinha um prazo cravado lá, 15 dias. Não tem como alterar. Se você quiser, é 15 dias. Se não quiser, é à vista, né? Então, do dia para a noite, a gente multiplicou por 10 a volumetria de crédito, porque a gente pegou, né, um parceiro que era especialista em enxergar o dinamismo do varejo de vizinhança. Então, com isso, eu já multipliquei por 10 não só a oportunidade do varejo de compra produto, mas do distribuidor distribuído e da indústria de vender, né? E daqueles 40% das lojas que estavam com crédito nulo, 96% entraram para dentro da base
tinha um resquício lá que é ou de empresas fechadas ou de fato, a gente sabe, de empresas que têm um risco mais alto e que não foram aprovadas, mas assim, mínimo, né? 96% dos que estavam bloqueados entraram para dentro do sistema. E conforme eles vão fazendo compra e recomprando, aí tem uma inteligência de dados que vai fazendo a dinâmica de aprovar ou aprovar mais crédito no mês a mês para ele. A gente dá um crédito, um prazo sugerido, de acordo com o histórico dele, de acordo com a volumetria de compras, mas ele também consegue escolher o prazo de pagamento. Por exemplo, se surgir 15 dias, ele fala, não tenho fôlego para pagar em 15 dias, vou precisar pagar em 90. Na plataforma mesmo ele já tem lá uma reguinha, ele estica para 90 dias e a gente emite o pagamento para ele em 90 dias, automático. Nossa, muito interessante. Muita A gente facilidade. sabe que é muito complicado, né? Sim. O varejinho desse, principalmente os mais tradicionais mesmo, né? Que é o varejinho, ter acesso a crédito, né? Se eles forem direto no banco acessar uma linha de crédito tradicional, assim, o custo do dinheiro do tempo para ele vai ser 10, 15 vezes maior do que ele tem. Não, ele não tem essa linha. Não dá. E é o que você Primeiro falou. ele não tem acesso e quando tiver acesso o custo é tão alto Sim. Que não vale a pena. que não é. E aí ele vai para atacarejo, porque ele precisa botar produto na Precisa, gôndola, né? precisa. E aí, E aí obviamente... ele vai colocar só o quê? Só produto cavalo. Aham. Não vai atender, né, o cliente dele com o mix completo, do lado do distribuidor não vai vender e do lado da indústria, de novo, não que não seja importante, mas só vai ofertar o item cavalo, né? É importante ter a positivação de lojas para ter cada vez mais um atendimento de maior cobertura de lojas possível, mas oferecendo um mix maior para essas lojas também, né? E não só os itens cavalo. Tanto para ele ter o mix mais completo para ofertar para o cliente final, mas da visão da indústria, a cauda longa é onde tem a margem, no fundo, que é onde faz o negócio dele girar. Então, a gente ofertar um mix maior é bom para toda a cadeia, né? Só que sem crédito e sem volume para ele comprar um ticket mais alto na compra de reposição, não tem como oferecer cauda longa. Ele vai focar só no que vende mesmo. Só no cavalo. Muito bom. Tratamos aqui de vários temas, né, no fim. Crédito, personalização, consultoria, curadoria, né? Dados, exatamente. Tudo isso que envolve aí, né, o varejo e o consumo já hoje, né? E como dizia o Edu, se não está aplicando ainda, já está acontecendo em algum lugar, alguém está, né? Então é importante ficar de olho. E o nosso webcast de hoje termina aqui, mas vocês poderão ouvir os dois. Que dia que vocês vão estar no Latam Retail Show? Qual é a data? Dia 21? Dia 21. 21 de Último setembro, dia. no último dia do Latam verdade. Retail Show. Na plenária. Falando na Estaremos plenária, muito bom, com bastante destaque, falando muito mais do que falaram aqui. Para muito mais gente, né? Para um público, quer dizer, nosso público também é online aqui, é muito maior. Presencial né? maior. Presencial, exatamente. Nós Não estamos vai esperando ser umas 2.000 pessoas no auditório. Então muito vai estar bem- bacana. É porque o pessoal não tá vendo, mas tem aqui um Tem um pessoalzinho mini na público, plateia, exatamente. né? Tem Os aqui. avatarzinhos. Exatamente, tem a produção. Mas é isso, gente. Super obrigada pela presença aqui. Nos vemos no Latam Retail Show. O Mercado de Consumo estará lá também com o estúdio montado dentro do Latam. Esperamos vocês lá no estúdio para dar um alô pra gente, conversar com a gente também. E todo mundo que quiser acompanhar os dois aí no evento também não perca. Então, falando sobre digitalização, varejo de... Enfim, tudo que a gente falou aqui, né? Como a gente falou, tema muito amplo. Varejo de vizinhança, aculturamento até, né? Para esse novo Mas momento do varejo. Como merchan no nosso painel, nós vamos falar de negócios digitais. Então, negócios Sim. que estruturaram, né, o seu modelo de negócio, a sua proposta de valor calcada no digital. E aí, obviamente, nesses negócios, eles têm uma dinâmica, um PNL e uma forma de oferecer esse serviço para o consumidor completamente distinta dos seus pares tradicionais, entre aspas. Sim. Obviamente, compra agora, por muito que a gente falou agora, né? Ficou claro aí essa visão de dados, de personalização, de agregação de valor, de plataforma para esse varejista tradicional. E, obviamente, a gente vai ter também varejistas que oferecem, através de canais digitais, seus produtos, mostrando esses novos modelos de negócio. Acho que vai ser bem interessante. É bom ficar de Com olho, hein? certeza. Muito bom. Thaís Raj, Managing Director do Compra Agora, brigadíssima. Eu que agradeço. E nos vemos sempre em breve bom. no Latam. E Eduardo Yamashita, CEO da Gouveia Ecosystem, brigadíssima também pela presença. Nos vemos em breve novamente. Gustavo, obrigada mais uma vez aqui pela companhia em mais um webcast da Mercado e Consumo Especial Latam Retail Show. Obrigado, Ayana. Obrigado, Thaís. Obrigado, Edu. E nos vemos no Latam. Sim, até lá. É isso aí. Esperamos vocês no Latam Retail Show e diariamente no nosso portal mercadoeconsumo.com.br, nas redes sociais, enfim, estamos onde você quiser saber sobre varejo de consumo no Brasil e no mundo. Obrigada, até a próxima.